Olá, turma dos quartos anos, tudo certo com vocês? Preparado para a nossa aula de língua portuguesa? Então, preparem sua apostila, lápis e borracha para iniciarmos a nossa correção da tarefa de ontem, na página 20 e 21. A tarefa de ontem pediu para que vocês destacassem, ou melhor, marcassem, nesse textinho que diz sobre uma princesa que desobedeceu às ordens dos mais velhos e fugiu, né, em seu cavalo, e que o pai dava uma recompensa para quem encontrasse. Ela sã e salva, né? Ela super bem, com saúde, tudo certinho. E pediu para destacar qual é a fala do narrador e qual é a fala do personagem. Você destacou? Então, na nossa correção, a tia Rafa vai colocar em vermelho e azul a fala diferente do narrador e do personagem. Vamos lá? Dizem que há muitos anos, num longínquo país, existia um bosque encantado. A jovem princesa daquele reino, desobedecendo aos conselhos dos mais velhos, decidiu visitá-lo. Montada em seu cavalo branco, que na verdade aqui no desenho está marrom, ela deu de cara com um jovem lenhador chamado Daniel. Não vá mais adiante, princesa, ou nunca mais voltará. Como era muito audaciosa, ela esporreou seu cavalo e entrou na mata espessa. Os dias se passaram sem que ninguém soubesse da princesa. Então seu pai disse: darei a mão da minha filha e o governo do meu reino a quem me devolvê-la sã e salva. Como que nós diferenciamos a fala do personagem e do narrador? Se alguém não ler para a gente. Normalmente, quando nós lemos, nós diferenciamos pelo tom da voz. Fazemos um tipo de voz diferente para cada personagem. Mas e na escrita, como que eu consigo diferenciá-lo? Muito simples. Geralmente, na fala dos personagens, sempre se inicia com um ponto de travessão, ou, se estiver no meio da frase, também pode estar entre o sinal de pontuação as aspas. As aspas são como se fossem aquelas duas vírgulas em cima da palavra, que também pode destacar a fala de alguém. Mas geralmente numa narração, num texto narrativo, a fala sempre vem acompanhada de um ponto de travessão. Esse ponto de travessão geralmente começa sempre em um novo parágrafo. Então vamos destacar? Quem que começa contando a história? O que está acontecendo na história? É o narrador. Então a tia Rafa destacou de vermelho a fala do narrador e colocou um N aqui para que você soubesse. A primeira fala do narrador vai de dizem que há muitos anos até chamado Daniel. E não vá mais adiante. Quem diz isso? Quem diz é Daniel, o personagem. Por isso está marcado de azul. Então, a frase aqui com travessão, né? Palavra não, desculpa. A frase com travessão, ela está pelo personagem. E, novamente, volta o narrador contando mais detalhes desta história. Então, a parte que o narrador, ele não aparece na história, né? Ele não é o personagem, porque existem narrações que o narrador também pode ser o personagem. Mas, nesse caso, ele só conta a história. Então, o narrador está contando a história. E, mais uma vez, aparece a fala do rei e a fala de um personagem. E esse personagem é em azul, né? Então, corrijam aí tudo certinho. Parabéns para quem acertou. Tia Rafa colocou destacado, mas vocês podem destacar a lápis mesmo. Vamos para a nossa atividade de hoje? Preparem a nossa apostila na página 14. Hoje nós vamos falar sobre estudar a língua. Você já estudou a sílaba. A sílaba é uma coisa que vocês vêm aprendendo desde o segundo aninho, né? Geralmente no segundo, no terceiro ano, nós falamos muito mais. Separação de sílabas. O que é separar a sílaba? Separar a sílaba é separar as palavras em quantidades de sílabas, ou seja, quantas sílabas formam aquela palavra. Então vamos ler aqui?
Quando prestamos atenção no modo como nos pronunciamos uma palavra, percebemos que ela é formada por grupo de sons. Esses grupos se chamam sílabas. A boca mexe cada vez que pronunciamos uma sílaba. Por exemplo, a palavra garota tem 3 sílabas. Garota. E nós dizemos que ela é trissílaba, porque é formada por 3 sílabas. A palavra Hermes tem 2 sílabas. Hermes. E ela é uma palavra dissílaba, pois ela é formada por 2 sílabas. E a palavra inteligente? Inteligente possui 5 sílabas. Todas as vezes que uma palavra tiver 4 ou mais sílabas, ela é chamada de polissílaba. Então, as sílabas é um conjunto, um grupo de sons que vai formar uma palavra. Lembrando que inteligente, inteligente, possui 5 sílabas, por isso é chamada de polissílaba. Se tiver 4, também é polissílaba. Se tiver 6, ou 7, ou 8, também é polissílaba. Porque polissílaba significa muitas sílabas. Então, acima de 4, nós já chamamos de polissílaba. Lembrou desse exercício, dessa matéria tão gostosa que é a separação de sílabas? Vamos para as nossas atividades? Então, vamos lá na página 15. Na página 15, nós temos um exercício muito legal, o exercício número 1, que diz o seguinte: diga a palavra Pandora devagar. Conta quantas vezes você mexe a boca para pronunciá-la. Pronunciá-la é falar, tá? E registre o dado abaixo. Então, vamos falar? Pandora. Vamos de novo? Pandora. Quantas sílabas? 3 sílabas. Isso mesmo. Então, nós pronunciamos a palavra Pandora 3 vezes. Então, coloque aí a resposta no exercício número 1. Exercício número 2. Lembre e escreva uma palavra pronunciada. Vamos lembrar do texto? Letra A. Um só movimento da boca. Que palavra nós podemos falar que está no texto? A caixa de Pandora, que tem somente um único som. Nós movemos apenas uma vez a boca. Vamos lembrar? É o nome de um deus. Qual é? Zeus. Nós movemos a boca uma única vez para falar Zeus. Repita comigo. Zeus. Isso mesmo. 2 movimentos da boca. Vamos lembrar? Bela. Bela. Nós dizemos bela, mas a nossa boca se movimenta 2 vezes. E para 3 movimentos da boca? Menina. Menina. Nós fazemos 3 articulações com a boca. Menina. Isso é uma palavra trissílaba. E 4 ou mais movimentos com a boca? Belíssima. Belíssima. Se separarmos as sílabas, será belíssima, porque os 2 S's se separam nesta palavra. Na língua portuguesa, as sílabas são formadas por uma ou mais letras. Por exemplo, caixa. Cai, chá. Cai tem 3 letras, chá, 2 letras. Na verdade, este chá aqui é de caixa, porque o chá que nós tomamos é com CH. Olimpo. Olimpo. Então, cada sílaba vai ter uma quantidade de letras diferente. Monstro. Mons, 4. Tro, 3 letras. Então, a quantidade de letras não diz a quantidade de sílabas.
ser monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba é quantas sílabas tem numa palavra e não quantas letras. Muita atenção e muito cuidado nesta questão, tá bom? Exercício número 3. Separe as sílabas das palavras a seguir. Para isso, preste atenção nos grupos de sons presentes em cada uma delas. Então, nós vamos separar, mas fique atento à quantidade de sons que fazemos. Palavra fada. Fada. Janela. Janela. Confusão. Confusão. Tranquilidade. Tranquilidade. Ordens. Ordens. Guardada. Guardada. Muito bem. A quantidade de sílabas é a quantidade que nós movimentamos a nossa boca para falar a palavra. Número 4. Agora, observe cada uma das sílabas do item anterior e responda. Que tipo de letra sempre faz parte das sílabas? Nós temos no nosso alfabeto as vogais, que são as letras A, E, I, O, U, e as consoantes, que são B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, W, Y, Z. Então, são as nossas consoantes. Então, tirando do nosso alfabeto A, E, I, O, U, que são as vogais, todas as outras são consoantes. E se nós observarmos a separação de sílabas, qual é a palavra, qual é entre vogal e consoante que está em todas as sílabas? Muito bem, a vogal, ela está presente em toda a separação de sílabas. Legal, né? Vamos ao exercício número 5 da página 16. Nas palavras que têm mais de uma sílaba, uma delas é sempre pronunciada com mais força. A mais forte é chamada de sílaba tônica, tônica de forte. Então, sempre numa palavra, nós temos aquela sílaba que nós pronunciamos com mais força. E isso nós chamamos de sílaba tônica. As demais são chamadas de átonas, porque são aquelas que têm menos força. Por exemplo, Pandora. Pandora. A sílaba dó da palavra Pandora, ela é mais forte ao ser pronunciada. Pandora. O dó é a sílaba tônica. Deuses. Deu é uma sílaba tônica porque ela é mais forte que os es. Deuses. Então, a sílaba tônica sempre será aquela que possui o som mais forte na palavra. Nos exemplos a seguir, a sílaba tônica está destacada. Observe. Garota. Urô é a sílaba tônica. Palácio. O lá é a sílaba tônica. Caixa. O cai é a sílaba tônica. Manhã. O nhã é uma sílaba tônica. Última. O u é uma sílaba tônica. Pinte as sílabas tônicas de cada palavra a seguir. Então, vamos lá? Menina. Na palavra menina, qual é a sílaba tônica? Muito bem, é o ni. E na palavra confusão, qual é a sílaba tônica? Zão, muito bem, escrito com S. Letra C, caos. Qual é a sílaba tônica? Caos, eu pronuncio ela mais forte. Suave, suave. Qual é a sílaba tônica? O A, ele se destaca mais na pronúncia. Translúcida. Qual é a sílaba tônica?
O lu, translúcida. Então, ele aparece mais, tem um som mais forte. Isso é uma sílaba tônica. Vamos ao exercício da página 16? Ortografar. Número 1. Complete a lista de acordo com o primeiro par de palavras. Nós já fizemos um exercício desse nas nossas revisões, lembra? Então, você já está craque. Vamos lá? Letra A. Mistério, misterioso. Maravilha, maravilhoso. Graça, gracioso. Choro, choroso. E monstro, monstruoso. Delícia, delicioso. Inveja, invejoso. Amor, amoroso. Gosto, gostoso. Que legal, né? São palavras que têm esses pares, que sempre termina em oso. Escreva a regra que você conseguiu para resolver a atividade. Então, como que nós conseguimos resolver essa atividade? Porque através do nosso exemplo, todas as palavras terminam em oso, com S, tá? Então, a gente tem que ficar tomar muito cuidado. Maravilhoso, tem som de Z, mas nós escrevemos com S. Gracioso, choroso, monstruoso, né? Delicioso, invejoso, amoroso, gostoso. São palavras que terminam com oso, com som de Z, mas se escreve com S. Então, sempre fique muito atento nessas regrinhas da língua portuguesa, tá? É muito importante o hábito da leitura e da escrita para que você possa sempre memorizar a forma correta de ser escrito as palavras, tá bom? Vamos para o nosso para casa? Para casa do dia 24/2. Então, vocês vão para casa da página 21 e 22 e lembre-se, com capricho e atenção, e faça somente os exercícios pedido pelos professores. Não pode fazer a mais, porque os outros exercícios nós ainda vamos aprender, tá bom? Então, vamos lá. Exercício 4. Separe as sílabas das palavras. Letra A, linda. B, cansada. C, difícil. D, qualidade. E E, diferente. Na página 22, o exercício 5 está pedindo: pinte a sílaba tônica de cada palavra a seguir. Então, você vai fazer um círculo, pode ser com o seu lápis de cor vermelho, ou melhor, faça com um lápis, pois se você errar, é mais fácil de você estar corrigindo, tá? Então, corrija com um lápis, após a correção, você pode passar o lápis de cor vermelho. Letra A, virtude. Letra B, espécie. Letra C, criatura. Letra D, aprenderam. Desculpa, aprenderão, porque é com A-O. Aprenderam é com M de Maria, que é coisas que já aconteceu. E aprenderão com A-O é coisa que vai acontecer. E impossível. Então, você vai circular a lápis, a sílaba tônica, e depois da correção você pode passar o lápis de cor vermelha. Tá certo? Galerinha, ótimos estudos, capricha atenção, não deixem de fazer as tarefas, tá bom? Beijo, tchau, tchau.